Vou contar pra você, meu amado, minha amada, como foi a minha conversão do ateísmo para o cristianismo e por onde eu permeei enquanto eu não me tornei de fato cristã. Eu permeei pelo ubandismo. Isso. Eu tinha me tornado espírita, o que me classificava como pertencente daquilo, mas só em palavras, porque realmente eu pertenço ao reino de Deus. Eu só não entendia qual era a diferença, porque como eu era ateísta, eu não imaginava que existisse Deus, eu não acreditava que Deus ou qualquer outra coisa sobrenatural existia, de forma alguma, eu não acreditava nessas coisas. Mas quando eu descobri que Deus sim existe, Ele me permitiu passar por alguns lugares. Tô nervosa pra contar isso. Eu fui em alguns centros diferentes, de linhas diferentes, né? Comecei ali com a primeira linhagem do espiritismo, que é o catolicismo, né? Onde você faz missa para mortos, onde você conversa com mortos, né? Com santos, pessoas que morreram, conversa com espíritos. Isso é ilegal no mundo espiritual, por Deus, né? Deus não gosta que nós façamos essas coisas. Então, parti do catolicismo, depois teve também uma vertente diferente do espiritismo, que foi o kardecismo. Depois eu fui para Umbanda, fazer limpeza espiritual, tomar passe, receber revelações no terreiro, queimar velas, fazer as mandingas que eles orientavam que nós fizéssemos, né, que eram algumas feitiçarias para expulsar o mal. Eles falavam de uma forma que realmente parecia ser necessário a obediência daquilo que se era ordenado. Por falta de conhecimento eu acabava fazendo todas aquelas coisas, né? Você queimar o pó de café, você tomar banho de chá de folha de manga. Essas coisas são rituais. Esses rituais místicos, eles são considerados por Deus, segundo a Bíblia, né, como feitiçaria. Quando você coloca uma pulseira ou usa uma pedra para canalizar uma energia, para te dar uma proteção, você está colocando aquilo como, de fato, um amuleto. E a Bíblia fala muito, muito, muito sobre amuletos, sobre ídolos. Então, eu notei que no espiritismo, no catolicismo, tem os mesmos santos, os mesmos símbolos, os mesmos esculturas, as mesmas esculturas, sabe? E aí eu comecei a perceber também que era a mesma linha depois de que a minha pastora de libertação me orientou sobre isso. Até então eu era bem ignorante nesse assunto, ainda tem muita coisa que eu não sei. Eu coloquei muito amor nas minhas palavras, estou contando para vocês como tem sido essa jornada para mim. Então, depois de eu descobrir que Deus existe, eu fui para todos esses lugares. O ponto que mais me chamou a atenção de todos esses lugares era que eles não me exigiam uma conduta diferente. Sim, falavam algumas coisas, mas nada se comparava ao que eu tinha ouvido falar no passado de como os crentes se comportavam, do quão prudentes eles eram em respeito a verdades e mentiras, do quanto eles eram rígidos em relação a pecados, do quanto era abominável ao Senhor algumas práticas do mundo, como sexo antes do casamento, como adultério. O sexo antes do casamento é considerado o pecado da fornicação, como a luxúria, né, que eu me encontrava, como o uso de drogas, alcoolismo, toda essa questão também espiritual dos ídolos é abominável aos olhos de Deus. Ele sempre detestou idolatria, ele sempre detestou que as pessoas considerem haver outro que possa fazer pelos humanos do que ele, entende? Porque de fato existem forças que faz o que as pessoas pedem. Sim, existem, para que elas possam se manter no engano, e isso é muito perigoso. Como que eu fui parar na igreja cristã evangélica? Uma amiga cristã que tinha pregado para mim me convidou a conhecer a igreja dela. E quando eu cheguei nessa igreja dela, era uma igreja pentecostal. E aí eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, cara, o terreiro tava estranho. Eu já tava achando Deus muito estranho, porque lá no terreiro de Umbanda, eles oram Pai Nosso, por isso que eu achei que era de Deus. Depois oram Ave Maria, que já tá conversando com os mortos, né, nesse caso. Que não tem nada na Bíblia que nos faça achar que Maria vai interceder por nós. Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Não tem.
antes diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único. Então, se é o único que nos leva a Deus, não tem por que tentar outro viés. Se você recebe algum tipo de resposta, pode ser outros espíritos tentando te manter preso no engano e a vida continua embolada. Eu já tava achando estranho no centro de Umbanda, o cara incorporando, mandando a gente queimar as velas. Foi tão sério toda essa jornada da minha vida que eu fui muito aterrorizada durante essa minha iniciação na Umbanda. Mas parecia ser um lugar legal. Do lado de fora era bem legal. Tinha um pé de tamarindo lindo, a área fresquinha, bem ventilada. Tinha lanchonete, que eu espero que eu não tenha comido nada consagrado. Tinha uma cascata com peixes. Era bem agradável o lugar. Mas lá dentro tinha o terreiro, que era bem bizarro. O cara incorporava espíritos e torná-las dependentes desse tipo de revelação espiritual que te aprisiona inteiramente, para que você continue sabendo dos próximos passos de repente. Então, quando eu fui para a igreja dessa amiga cristã, eu achei um absurdo. Eu olhei e falei assim, cara, isso não é uma igreja, parece um show, uma boate. Tinha bateria, fumacinha, guitarrista. Eu falei, tá de zoeira, tá super de zoeira, isso aqui não faz sentido nenhum. Eu achava que igreja tinha que ser igual à igreja católica, né? O banquinho de madeira, um tapete vermelho pro rei passar. E não era assim. Era um local comum, um local que não tinha nem cruz, não tinha nada. Era só uma casa de pessoas que se reuniam e tinha o louvor, aí depois tinha uma pregação. Mas como eu tinha fechado meu coração por causa dessas coisas aparentes, eu acabei nem lembrando o que foi pegado no dia, nem dei moral. E continuei, segui a linha do espiritismo e fiquei por ali. Até que eu aceitei novamente ir para a igreja dela. Ela insistiu bastante, me chamou para a célula dela. Eu fiz muitas perguntas sobre Deus. E foi nesse dia 15 de novembro de 2021, que eu tive um encontro tão profundo com Deus, e eu percebi que tudo aquilo que eu vinha buscando nos últimos tempos, eu não tinha encontrado ainda. Sabe quando você tem certeza que é exatamente aquilo que você procurava, que é exatamente aquilo que você precisava, que é o que você mais esperava, mesmo que você não soubesse o que era? Sabe quando você tem certeza de algo? Essa certeza, ela surgiu tão forte, tão poderosamente no meu coração, porque Deus usou um homem, um profeta, para falar comigo e revelou os sonhos mais íntimos, mais profundos, mais intrínsecos do meu coração. E foi quando ele revelou isso que eu falei, caraca, Deus existe mesmo, e ele não é esse Deus estranho que eu conheci lá no espiritismo, porque Jesus, ele não tá na cruz, ele já saiu de lá, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de ter sido sepultado. E foi a ressurreição dele que nos deu vida. Pela morte, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas a ressurreição dele nos faz viver. Eu compreendido mais sobre quem é Deus, qual é o meu propósito, o que são os dons espirituais. Tudo isso me fez entender, me fez perceber que eu sabia tão pouco e que Deus não estava em todos os lugares. Até que uma pessoa disse pra mim, tinha como a pessoa saber, não mesmo, eu não publicava essas coisas, que Deus me tirou de um lugar, que ele me tirou do centro de Umbanda, com a mão dele, que é um lugar que as pessoas olham e falam, não, Deus não entraria ali por alguém. Pois ele entrou, ele me tirou de lá. E a partir disso, eu comecei a frequentar a igreja dessa mulher que tinha me convidado. Eu fiquei encantada com o caráter das pessoas, era diferente. Muito diferente. O cristão, ele tem uma conduta, o cristão genuíno, o cristão que segue a palavra, o cristão que é convertido de verdade, ele tem uma conduta admirável, ele tem uma conduta elogiável, ele ama, ele atende, ele suporta você, ele te dá suporte. E eu comecei a me encantar por isso. Eu falei, é esse tipo de pessoa que eu lutei para ser, que eu buscava ser, mas eu não conseguia alcançar esse nível de amor, porque eu não tinha a Deus, eu não conhecia a Deus, eu não podia dizer que eu amava alguém, porque quem não conhece a Deus não ama, não consegue amar, porque Deus é amor e nós somos dependentes dessa graça sobre nós, para que nós possamos amar também. E Deus me pediu para colocar ele no centro de todas as coisas. Foi quando eu de fato me posicionei, sabe? Eu me batizei,
Eu me batizei rápido, eu não demorei para me batizar porque a certeza era grande e profunda. Eu não precisei de confirmação, de resposta. Ai, será que eu tô pronta? Não. Eu tinha vivido o suficiente para decidir a vida que eu não queria mais. E eu tinha visto tão pouco sobre Jesus, mas o pouco que eu conheci era tão grande, de magnitude tão extraordinária, que eu falei, eu não preciso de nada. Eu já tenho certeza, é isso que eu quero pra minha vida. Eu aceitei Jesus, eu me batizei. E de lá pra cá, nesses 3 anos, Deus, ele foi lavando as minhas feridas do passado. É algo completamente espiritual que o Espírito Santo, ele promove em nós, ele faz no nosso espírito, na nossa alma. É algo que nenhum médico pode fazer por você, é algo que nenhum remédio alcança. É algo completamente espiritual e divino. Não é só espiritual, porque nem tudo que é espiritual vem de Deus, compreende? No sentido de que existe o reino da luz, existe o reino das trevas. Então, ele me resgatou das trevas para a maravilhosa luz dele, e eu sou muito grata a Deus por ter feito isso. Então, se você está aqui na dúvida de qual religião seguir ou acompanhar, experimente conhecer a Deus primeiramente, experimente perguntar para Ele o que Ele quer para você, qual é o lugar que Ele deseja te levar, e certamente Ele vai te apontar, Ele vai te sinalizar, ok? Para que você não seja enganado nem confundido, mas para que você ande no caminho que Ele estabeleceu para você, que é o melhor caminho, e não seja rebelde como eu fui. Depois de ter ido na casa de Deus, não ter me conectado, eu continuei indo para lugares impróprios para quem eu sou, filha de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Existem filhos das trevas. Existem filhos das trevas e existem filhos de Deus. Então você tem que decidir filho de quem você vai ser. Só é filho de Deus quem declara: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Ele é filho de Deus, eu creio que Ele ressuscitou. Então, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, eu entrego a minha vida nas mãos dEle. A partir desse momento, nós podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos fazer a oração do Pai Nosso. Ele é, de fato, o nosso Pai. Então, é preciso crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor, ele é salvo. Eu tinha trazido para vocês sobre a conduta que eu via nas pessoas que frequentavam as outras religiões e a conduta dos cristãos. Eu passei a perceber que Deus, se Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, Ele não compactuaria do que eu estava vivendo, do que aquelas pessoas estavam vivendo. Ele não permitiria que nós arruinássemos as nossas vidas em sexo, drogas e rock and roll, sabe? Em alcoolismo, essas coisas, porque realmente é prejudicial. Todas as pessoas sabem que uma vida desregrada, dissoluta, ela é prejudicial. Todo exagero, toda compulsão, todo vício, ele sempre é nocivo à vida de qualquer pessoa. Então, se a sua religião permite que você corrompa o seu próprio corpo, que você prejudique a sua saúde, que você prejudique a sua alma, trocando laços, fazendo laços de alma ao ter relações sexuais com qualquer pessoa, se a sua religião ela não te leva para a santidade, se o lugar que você frequenta não tem uma conduta exemplar para te tornar um ser humano mais desenvolvido, um ser humano de fato que seja comedido, que seja equilibrado e que não cometa pecados contra Deus, se essa religião ela não te impele a isso tudo, talvez não seja a religião certa para você. Porque o cristianismo, ele exige muito mesmo. Ele exige que você tome a sua cruz se quiser seguir a Jesus. Você vai enfrentar algumas dores, mas é para te purificar, é para te dar uma vida nova, é para tirar tudo aquilo que vinha gerando desconforto no sentido de uma vida de doença, uma vida de transtorno psicossomático, uma vida sem conexão com seus pais, com seus irmãos, uma vida onde você acumula ressentimentos, mágoa, raiva, traumas, de abusos, qualquer coisa, sabe? Se você tem problemas com relacionamentos conjugais, uma vida onde você vive com as finanças afundadas, uma vida onde você não estuda, você não tem ânimo para trabalhar, uma vida onde você não tem conexão com seus filhos, você não brinca com seus filhos, uma vida onde você não tem conhecimento, não tem sabedoria, uma vida onde você é fanfarrão, onde você vai pro boteco, que você não se preocupa com amanhã, uma vida onde seu ciclo social é bem desregrado, é cheio de poluição visual, é cheio de poluição auditiva, que as pessoas falam muitos palavrões, uma vida onde esses amigos, eles não são honestos. Então, se o lugar onde você está não
te ensina sobre isso, não traz para você clareza, mas simplesmente vai ali para fazer um retiro espiritual, não é adequado, entende? Você precisa realmente de um lugar que te purifique dos pecados, de encontrar um lugar em Deus, de ler a palavra de Deus. A religião, ela tem que te apresentar a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter intimidade, conexão, relacionamento com seu Deus. E a sua igreja, se sua religião não te incentiva a tudo isso, mas você vai lá e pega tudo machucado, alguém vai lá e faz um trabalho para você, ou você se consagra a alguma entidade que você nem conhece de verdade. Se você não tem um relacionamento sólido com Deus, de desabafar com Ele, de conversar com Ele, de mostrar suas necessidades, se você não tem pastores, pessoas que te acolhem, pessoas que te instruem, que te mentoram, isso tudo é essencial para que você consiga encontrar a plenitude, para que você consiga encontrar a verdade. Foi onde eu encontrei o contrário de tudo isso que eu disse para vocês, que é ter pessoas que me acolhem, que me amam, ter pessoas que eu posso ajudar de fato, ter pessoas que cuidam da minha vida espiritual, que me dão cobertura espiritual, pessoas a quem eu sou submissa, a quem eu obedeço, a quem eu presto contas, a quem eu dou satisfações. E o mundo de Deus, ele é cheio de ordem e decência. O reino de Deus, ele é exemplar, ele é bonito. Você consegue ter plenitude, mesmo em meio à tribulação. Dá uma paz que excede todo entendimento humano. O jugo é suave, o fardo é leve. E Deus não dá nenhum peso que a gente não consiga suportar, entende? Então é contínuo, é constante, é processo atrás de processo. Deus nos melhora todos os dias. Ele nos faz perceber os nossos pontos de melhoria. Ele faz a gente se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, deixar esses pecados, a fim de que Ele cure a nossa alma e nos liberte disso. E meu convite para você é que, se você sente essa necessidade de estar conectado com algo superior, que você vá pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é Jesus Cristo. E se você crê que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, eu quero que você diga: Jesus é o meu Senhor. Diga para alguém, com a sua boca, não digitando. Fala: ei, eu quero te dizer uma coisa, Jesus é o meu Senhor, agora eu sou cristã. E deixa que Ele te conduza, porque o Espírito Santo vai passar a habitar dentro de você para te orientar, te ajudar, entende? E isso sim vai transformar a sua vida como tem transformado a minha. Um grande beijo para vocês, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no meu canal.